Com o último capítulo do Sermão no Monte de Jesus, hein? Sermão de Jesus no Monte. O capítulo 7 do livro do Evangelho de Mateus. Mateus, então, 7, versículo 1. Mateus, Mateus, o Evangelho de Mateus. Mateus 7, né? 7, do 1 ao final, mas eu vou ler até o 6, por enquanto. Todo mundo encontrou? Sim. Achou? Então, não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotaram será usado para medir. Algo importante isso aí, hein? Quando a gente fala, não, você não pode fazer isso. Então, se eu falei, você não pode fazer isso, Por que você faz? exatamente o que a gente falou agora mesmo, não, Elias? Você vem aqui, o padre está falando uma coisa, depois você vê não fazer e de repente ele faz. É aí. Entendeu? Então a gente vai ser julgado pelo que a gente está falando. Outra coisa que é popular, a gente fala o peixe morre pela boca. Não é? Então, cuidado. Porque você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho. A gente está preocupado de falar, mas você viu o que ele fez? A gente faz muito pior em outras áreas. Então, a gente tem um tronco que a gente não enxerga, a gente vê o cisquinho na vida do outro. Hein? Mas na nossa própria vida a gente não é hipócrita demais para tirar o tronco nosso. Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro, livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Como que a gente poderia ver o cisco na vida de alguém quando a gente tem um tronco no nosso olho, na nossa vida, hein? Então a gente quer ter a prepotência de julgar, de ver as coisas erradas dos outros. Mas a gente está cheio de erros, que a gente tem que olhar para nosso próprio umbigo dessa vez, né? Nos julgar a nós mesmos. Não deem o que é santo aos cães, nem jogam pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. A gente falou muitas vezes isso, hein? Não adianta dar a boa coisa para coisa ruim. Não adianta. Eles pisoteiam, eles se voltam contra vocês. Então a palavra, ou a bênção, às vezes, ela é muito boa para certas pessoas. Não adianta falar, deixa eles, não é? Porque eles não sabem dar valor à pérola que a gente tem, que Deus tem, né? Que transmitiu para a gente. É a pérola que a gente está transmitindo para eles. Então, se não dão valor, deixe para lá, porque senão vai se voltar contra a gente. Hein? É por isso que essa aqui está no sentido de não julgar, hein? Sempre ainda. Não adianta de querer julgar pela palavra também, porque eles vão se voltar contra a gente, se eles não são convertidos. Hein? Agora eu queria que a gente lesse para entender melhor. Em Tiago é bem no final, antes de Pedro, no finalzinho da Bíblia. O capítulo 4, versículo 11 e 12. Tiago é bem no final, depois de Hebreus. 1433. Sim.
as páginas da nossa Bíblia aqui é 1435, né? Não, 36. Você falou 36, né? Não, Tiago o quê? 33. Ah, desculpa, não sei. Capítulo 4, versículo 11 e 12. Lá tem um subtítulo: Não julguem os outros. Por que a gente não tem que julgar os outros? Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Quando ele está falando aqui da lei, a gente pode interpretar porque ele estava falando ainda para gente, para pessoas que viviam sob a lei. Então, a gente pode aplicar no Evangelho, hein? Na palavra de Jesus. A gente tem que ser praticante do Evangelho. Então, antes de julgar, pratica. Seja você um praticante. Depois, vamos ver. Qual era o versículo? Desculpa. 11 e 12. Isso. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Então, vamos praticar o Evangelho, não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz. Então, a gente não deu o Evangelho. A gente não deu a lei. É Deus, é Jesus que deu. Então, quem tem o poder realmente de julgar a pessoa são eles, é Jesus. A gente pode julgar os atos, mas nunca a pessoa. Não é? Somente ele tem poder de salvar ou destruir. Ou será que a gente tem o poder também de salvar alguém? Não tem. Não tem, não. Salvará sim de um perigo, mas não para a vida eterna. Não é? Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Verdade? A gente pode julgar sempre os atos, e tem que julgar os atos, mas nunca a pessoa. A pessoa a gente tem que orar para ela. Não entendi, você não pode falar assim. É difícil, né? Mas é por isso que está na palavra assim. Porque se fosse fácil, não estaria nem escrito, nem falaria isso. Então é difícil. Não podemos salvar alguém, mas falando de Jesus, ajudamos, que ele escolhe. O caminho. Aí eu queria ler também 1 Coríntios, capítulo 6, 1 a 5. A respeito disso. Coríntios é logo depois dos Evangelhos, tem Atos, Romanos e Coríntios. Coríntios quanto? 1 Coríntios, capítulo 6, Então, os 5 primeiros versículos. 1336. O Elias tem outra Bíblia. Capítulo 6, versículo 5. Versículo 1, não, o que você falou? Capítulo 6. Versículo 1 a 5. Primeiro versículo. 1 a 5. Primeiro Coríntios. Pode ir. É que ela falou a página. Eu achei aqui já. Então, alguém quer ler? Não vou ler então. Você quer ler? Não pode ler. Você estava começando, não? Quando algum de vocês... isso aqui é muito interessante, atenção. Vocês vão prestar muita atenção. Quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreva a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-la ao povo santo? Me está seguindo? É 1 Coríntios 6, 1 a 6. Vou recomeçar então. Quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreva a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-la ao povo santo? O povo santo somos nós, dentro da igreja, hein? Vocês não sabem que um dia nós, os santos, nós somos santos em vida, e não depois de morto, como a Igreja Católica vai canonizar algumas pessoas como santos. Nós somos santos em vida, separados por Deus, santificados por Deus. Morreu. Então,
morreu, a gente continua santo, se era santo. Se não era santo, Mas aí a continua gente santo. não tem nenhuma influência sobre as pessoas aqui, que é que eles Não. falam que a pessoa é santa. Que a Não, pessoa... não. Morreu não sendo santo, nunca vai ser santificado, não. Já era, acabou. Tem que aproveitar desse momento de vida aqui. Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? A gente vai estar junto com Jesus Cristo para julgar os ímpios. E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês nem mesmo essas pequenas causas? A gente vai ter a responsabilidade, como cristãos, de julgar o mundo, os que são do mundo. A gente não consegue entre a gente julgar as causas que são pequenas, não é coisa de dinheiro, é coisa de sei lá o quê, é coisa de orgulho, não é nada de mirabolante. Aí fala, mas acaso não são capazes de decidir entre vocês nem mesmo essas pequenas causas? Não sabem que julgaremos os anjos até. Quer dizer, então, dos desentendimentos corriqueiros desta vida? Se vocês têm conflitos legais, de lei, legal, quando está escrito legal, aqui não é porque uma coisa é legal, Eu entendi. uma coisa que está debaixo da lei. Por que levá-los para fora da igreja? Aos juízes que não fazem parte dela, que vão julgar pelas leis do mundo, pelo mundo. Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões. Todos nós deveríamos ter essa sabedoria, já que está escrito que se a gente não tem, é só pedir. Logo em Tiago, no primeiro capítulo. Em vez disso, um irmão processa outro irmão diante dos descrentes. Tem aí isso, né? Leva para tribunais, leva o irmão para o tribunal diante dos descrentes. Isso quis ler, por quê? Porque eu acho que se associa justamente a não julgar. Quando está falando quem é a gente para julgar o irmão, né? Então a gente tem que, quando tem ações ruins, se a gente precisa julgar um irmão, tem que ser feito entre irmãos. Em outros lugares, eu não vou ler agora, mas porque não é isso o tema, mas em outros lugares está escrito que quando um irmão está fora da palavra, é para chamar a atenção dele. Se ele não quer ouvir, chamar a atenção dos anciãos, levar na frente dos anciãos. Se ele não quer ouvir ainda, então deliberar na frente de toda a igreja, falar, na igreja, o ciclano, a gente já falou para ele, falou para os anciãos, e mesmo assim ele continua. Igreja, o que vocês acham? Aí a igreja fala, não dá, tem que excomungar. Mas toda a igreja, então, você vê como que é excomungado assim, da igreja. Entendi. Agora, está com Deus. Mas ele não vai poder ter ele pode vir, escutar a palavra, mas não vai ser mais um irmão. Porque ele não merece, entre aspas, mais ser um irmão. Ele é alguém do mundo. Ele se tornou alguém do mundo. Então ele tem que voltar E se não for? Se não for o quê? Se não for um cristão, a pessoa pode recorrer à justiça? Sim. Porque ele nem vai aceitar ser julgado pela igreja. Não, essa aqui é entre irmãos, porque ele fala, tem irmãos que vão recorrer a descrentes. Entendi. Então vocês não entenderam nada de Jesus Cristo, vocês não têm amor, não entenderam nada da sabedoria. Você precisa de pôr ele no tribunal de descrente, porque não há tribunal. A gente vai julgar, nós mesmos somos o tribunal. Entendi. Junto com Jesus Cristo. Então, como que a gente vai no tribunal? Entendeu? Continuando agora com a oração eficaz, que a gente já tinha lido uma vez. Esse aí em qual? No Mateus, continuando com o sermão, versículo 7. Mateus Indiano. 6. Mateus 6, versículo 7 a 9. Não, é Mateus 7. Mateus 7, desculpa.
Mateus 7, versículo Certo. 7 a 12. Não, a 11. Eu já achei. Oração eficaz. Peçam e receberão. Ó, a oração eficaz. Não é recitar umas coisas assim. A gente já tinha lido isso quando a gente É verdade. viu o nosso Pai. Nosso, como chama? Pai Nosso. Peçam e receberão. Procuram e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Então, quer dizer, ninguém que quer se converter, que ninguém que vai perante a Jesus, que ninguém que vai perante a Deus, não vai receber, se ele está pedindo. Mas precisa pedir, precisa agir, precisa falar, precisa fazer a coisa. A coisa não cai do céu. Deus não vai mandar assim, pouco em cima de você. Não, tem que peçam e receberão. Mas não tem que receberão sem pedir. Peçam, procura. Procurar é também estudar. Não estudar, mas conhecer quem é Deus. Como que eu tenho que fazer? Quem é meu Deus? O que eu agrada a Deus? Vou encontrar aqui. Na palavra. Isso. Ou seja, não faz nada. Nada, nunca uma porta não será aberta, porque a gente vai pedir para onde? Para o lugar errado. Entendeu? Vai bater a porta errada? Respondem: se seu filho lhe pedir um pão, você lhe dará uma pedra. Não, né? Ou se pedir um peixe, vocês lhe darão uma cobra. Portanto, se vocês que são maus, entre aspas, né? A gente é do mundo, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. É por isso que eu falo. Ele está falando que aos que pedem ao Pai no céu, não aos que pedem num Pai de santo aqui na terra, não aos que pedem num santo ou numa santa, mas aos que pedem ao Pai. O único Pai que tem o direito de ser chamado de Pai. Isso entra de novo no. Você vê que aqui ele fala, só para reforçar o que a gente tinha falado em relação ao jejum, aqui ele fala: peçam e receberão, procuram e encontram, batem na porta e será aberto, pois todos que pedem recebem. Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seu filho, quanto mais seu Pai, ele que está no céu, dará bons presentes. E não falar, vocês vão ter que fazer um caminho de sei lá de que. Não, bate na porta, pede. Eu vou dar. Não precisa jejuar, fazer grandes esforços. Não é necessário. Não precisa fazer esforço. Tudo já foi pago. É só pedir no lugar certo. Só pedir para ser escrito. Quanto mais seu Pai que está no céu dará de bom presente. Então, é só pedir para o Pai. Aí, continuando, versículo 12. A regra de ouro. Em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Então, sobre toda a lei, que a gente não segue mais a lei, mas o fundamental é não fazer ao outro que a gente não queria que ele fizesse para a gente. Isso é bem conhecido, hein? É bem conhecido. Eu não vou me aproveitar de alguém, porque eu não queria que ninguém se aproveite de mim. Então, já começando por aqui, já está no bom caminho. A porta é estreita. Agora, esses versículos, tem muitos que acham que são versículos para os que são gordos. Ok. A porta é estreita. Continuando, versículo 13. Sim, só posso Sim. dizer uma coisa. Tudo que está lá, como está escrito, que são vocês que estão maus, etc. Esse sermão é para a multidão, e não era necessariamente não era para o pequeno grupinho de discípulos. Não, É para todos. para todos. Crentes e não. Mas os discípulos não eram melhores. Não, tá bom. Eles também eram maus. Sim, sim. É? Procurar.
Ele está falando do filho do homem, assim como o filho de homem, do ser humano. Pois é. A porta estreita. Versículo 13. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga, e a sua porta e larga é a sua porta. E muitos escolhem, muitos escolhem. Não está escrito, muitos vão para lá assim. Escolheram. Não, escolheram. E muitos escolhem esse caminho. Quer dizer o quê? Que a gente não enxerga o caminho difícil, que a gente não enxerga a porta estreita? Não. A gente escolhe a porta larga. A gente escolhe a autoestrada, a BR, onde todo mundo vai. Em vez de pegar o caminho pequeno, A estrada que de vai chão, direto, que vai lá pro que é mais complicado, que tem pedra, é tudo, que não é fácil. Fácil? Não é fácil. Entre pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla e larga é sua porta. Muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita. O caminho é difícil. O caminho é difícil, então realmente a gente tem que ter uma mudança para poder passar nessa porta estreita. A gente não vai poder passar com toda a bagagem, com nossos sacos, é tudo com uma carreta que a gente carrega lá do mundo. Não, a gente vai ter que se desfazer de tudo isso, porque não vai passar pela porta. Não é questão de, e tem uns que falam, eles estão comendo demais, são gulosos, é pecado, porque senão nenhum gordo está salvo. É uma besteira tremenda. Colocar isso em relação a... Eu nunca tinha ouvido. Não, mas é brincadeira, mas tem muitos... É brincadeira no sentido que não é, porque tem muitos que distorcem a palavra, falando que a gula é um pecado, né? A gula é um pecado quando realmente é como tudo qualquer outra coisa, mas não é de comer bem, de comer, mesmo de ser um pouquinho forte ou até gordo, não tem problema. O Elias está pesando 90 quilos, é para 1,40 m, então, ou para 1,60 m, entendeu? Então, não é assim, porque ele trabalha muito, mas ele tem direito, ele gosta de comer bem, tudo bem. O Daniel, quando ele estava não jejuando, mas ele falou também que ele se absteve de tomar vinho e carne, é coisa boa. Quer dizer, que por 21 dias. Quer dizer, que os outros dias da vida dele ele estava comendo normal. Senão ele não falava, eu não pus coisa gostosa na minha boca. Nesses dias, quer dizer, carne, coisa boa, forte. É vinho. Não tomei vinho, nem só sucos e frutas. Então, isso não é gula, porque gula foi traduzida aqui nas nossas versões, quando a gente pega a versão original, na verdade eram orgias. Aí colocaram como gula, porque nesse tipo de orgias romanas e gregas, naquela época, tinha essas coisas de fruta, de mulheres, que via que abanava os homens, enchia a boca de uva, de vinho. Era tipo os que seguiam justamente esses deuses Bacos, que é o deus do vinho, do vinhedo, né? Esses deuses da prosperidade. Então, isso foi assimilado depois à gula, porque não tem nada a ver. Se a gente vê os textos originais, eram orgias. Tinha muita conotação sexual até. Eles iam entre pessoas do mesmo sexo. Eram orgias mesmo. A depravação completa. Então, só que aí tem muita gente que fala, não pode comer o que você quiser. Não, a palavra fala que tudo que entra pela boca é bom. O que é ruim é o que sai. Porque a gente pode comer de tudo. Agora, obviamente, se eu estou viciado em açúcar, então, mas viciado, que eu não posso ir dormir sem comer um tablete de chocolate, eu tenho que tomar, aí tem que tomar cuidado, porque vai fazer mal à saúde. Mas se não, nada faz mal à saúde, porque toda a comida é santificada, industrializada ou não. O Senhor não está ligando para as coisas de industrialização.
Sinceramente, isso aqui é besteira. Porque senão não vai ter comida para todo mundo, se a gente só que tá cada um lá no apartamento tem que começar a plantar. Não vai dar. Então, naquela época, eles compravam comida. Eles não sabiam se ela tinha sido sacrificada ou não. Então, não tem isso. O que a gente vai reter é que o caminho é difícil e que são poucos que o encontram. Está escrito, são poucos que o encontram. Por que a gente aqui não é uma multidão? Por quê? Porque a gente não está prometendo coisas da estrada larga. Porque se a gente promete todas essas coisas onde faz carretas, carregado com cheio de pecados, cheio de coisas que pode fazer, falando, não, você vai cheio de promessas, que são falsas, falando, não, vamos agora fazer os 3 domingos que vêm da prosperidade, dos premissas, da natividade, a gente vai entrar em dezembro. Ô igreja, vamos fazer os domingos da natividade, com sacrifício, se a gente vai pensar em Jesus que morreu, então as suas orações vão mudar a sua vida, agora vai mudar a sua vida. Então vamos nos sacrificar. Então, vamos dar dinheiro para isso, aquela coisa. Isso não vai mudar a vida de ninguém. A sua vida mudou quando vocês se batizaram, quando vocês se converteram e batizaram. Então não há esse tipo de promessa. Então a gente não vai entrar nisso. Se a gente entra nisso, vai ter muita gente aqui. Muita gente que não vão ser salvos, eu não vou ser, você não vai ser, ninguém vai ser. Toma que oração. Alguém tem razão? 11h42. Tá bom. Vamos continuar. A árvore e seus frutos. Pelo menos esse aqui o que era. Versículo 15. Tomam cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas. Os falsos profetas, não está escrito aqui, sou falso profeta. Você vê como está? Porque a gente fala, não, é muito fácil. Falso profeta. A gente reconhece. Não, o falso profeta, ele é um profeta de Deus, igual. Ele vem disfarçado de ovelha, de profeta de Deus, porque se ele viesse escrito falso profeta, ninguém seguia, não é? Toma cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelha, é que a gente, no caso, não reconhece dos demais, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos, não na aparência assim, mas pelos frutos. Então, é possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas, ou figos de ervas daninhas? Não. Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Isso é muito importante. Esses falsos profetas, eles são cortados e lançados ao fogo. Não tem que ter ilusão. Mas vocês estão pregando isso, mas vão ser salvos. Não. Está escrito aqui. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Esse é o fogo do inferno. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. É a palavra que fala. Então, a gente, como cristão, de verdade, que quer realmente ter o Espírito Santo nos guiando, ele vai nos dar o discernimento. A gente vai saber reconhecer aos frutos. Não a pessoa porque ela é santinha. Está muito caladinha. Aí está com roupinha, coisa. O rapaz está com gravatinha. Não, ele parece, Podem falar muito bem. Fala muito bem. São convincentes. Parece, fala manso. Eu tenho que falar manso também um pouco, mas fala manso. Entendeu? Só que ele não tem os frutos. Se a gente vê na vida dele, na reputação dele, é só ir um pouquinho ver dos outros. O que as pessoas estão falando do rapaz, lá onde ele mora, no bairro? Qual a reputação dele? É assim que a gente escolhe os anciãos, os pastores, os presbíteros, hein?
são escolhidos através da reputação deles. Ninguém vai na casa para ver como que ele está ensinando os filhos dentro da casa dele. Não. Mas a reputação. Se pergunta para alguém, como está o Vicente? Ele parece ser um filho, ele cuspe nas pessoas, quando ele sai na rua, ele joga pedra, ele xinga as pessoas. Não, ele é um menino bem educado. É reputação. É a Milena. Como que ela é assim com as pessoas? Ela saúda as pessoas? Ela é legal? Ou ela é muito assim rancorosa? Ela sempre fala mal dos vizinhos? Não, ela é uma pessoa muito legal. Não sei, mas acho que é. Mas vamos lá no bairro para perguntar. Todo mundo gosta da gente, né, mano? O Elias, não sei não. Vamos pular essa parte. Não, o Elias é bem visto, em todo lugar. Como vocês também são, certamente. Eu não conheço vizinho seu. Então, Bade, só pra pegar essa palavra rapidinho, tinha um conhecido da gente, que ele andava igual que você falou, ele andava tudo social. Você olhava assim e você pensava que ele era um advogado. Só que ele era ladrão de banco. Você vê? Ele era ladrão de banco. E O morreu. O fruto era roubo. E morreu fazendo o que ele era o serviço dele. Foi roubar em Santa Catarina, foi fugir da polícia, a polícia pegou ele. Pois é, você vê. Mas no serviço não, no serviço ele não usava social não, usava fora assim. Só usava social, não usava outra roupa. Social, Para as gravata. pessoas confiar nele, né? Era a ovelha. Era um disfarce, ele fala com os velhos disfarçados. Então é possível sim saber quem é o verdadeiro. Acho que eu vou acabar então, não tem mais grande coisa não. Vou acabar esse sermão hoje. Versículo 21. Nem todos que me chamam de Senhor, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônio em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Então, a conversão, ela não garante a salvação. A conversão não é porque alguém é convertido, porque ele congrega no meio da gente, ou porque ele vai ser salvo. Isso não é garantia de salvação. A garantia de salvação é o fruto, o coração. É como que a gente vive, o verdadeiro discípulo. O que a gente viu antes. Tem que ser uma árvore boa. A conversão não está escrito: não entrarão no reino dos céus. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vieram as chuvas e as inundações e os ventos castigar a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica, você vê, ouve, ele está no meio da gente, essa pessoa. Ele está ouvindo o meu ensino, mas não pratica. Sai dali e faz todas as outras coisas. Então, mas quem ouve e não pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vieram as chuvas e as inundações, os ventos castigaram a casa, ela cairá com grandes estrondos. É isso. A gente pode ver a nossa vida, né? A casa. A casa, no caso aqui, é nossa vida. Se a gente não constrói nossa vida sobre o alicerce de Jesus Cristo, é que esse alicerce não é só falar, mas é construir em cima da palavra e da justiça. Essa pedra que falamos antes. Essa pedra angular que segura tudo, hein? Rocha É uma abelha chata. Mas é uma abelha que não pica, mas ela é chata. Aí, em nossas vidas a gente tem essa rocha, essa pedra angular, essa rocha é Cristo. A gente tem que construir sobre a rocha de Cristo. E o que é a rocha de Cristo? A justiça, a palavra. É praticar. É isso, a gente pratica, a gente está firme. Nada nos abalará.
Nada, a gente não vai cair. E se cair, a gente cai nos braços de Deus. Não há problema nenhum, não é? Porque é Deus que vai nos segurar. Quando Jesus, os últimos dois versículos do sermão, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. E lá a gente vai ver, então, a próxima vez, aqui eu coloquei ver capítulo 23 inteiro, porque justamente em relação a mestre da lei, né? E não se chama de mestre, rabino. Isso vou deixar para domingo que vem, vai ser a pregação domingo que vem, para a gente ficar nessa humildade de construir a nossa vida como servo, e não como mestre de autoridade, como ele fala aqui. Ele ensinava com autoridade, mas por quê? Porque ele era um ministro de Deus, ele era um servo, ele veio para servir. É a autoridade de Deus, não era a autoridade de tirano. Não era a autoridade, agora faz isso, agora vocês não podem mais fazer isso. Não. Não, só vocês entenderam pelo Espírito Santo que não é bom se eu não pratico as coisas, mas não é Jesus que fala, não faça. São os fariseus que falavam, não faça isso, faça aquele, lava as mãos. Eles falavam. Agora Jesus nunca fala, não grita para nos impedir. A gente tem que entender. A gente faz de própria vontade, entendendo, praticando. Não é por tirania de Cristo, é por Cristo, ele veio para nos servir, para pagar por nós. Isso a gente vai entender melhor. Só mais uma coisa. Sim. Quando falo não é a conversão que salva, quer dizer que seria uma pessoa que não está realmente convertido, não é? Que não se tornou para receber o Espírito. Sim. É o Senhor que sabe. É alguém que... Não, mas além do Senhor, tem muitos que acham, como ele falou, o Senhor. Tem gente que me fala, Senhor, Senhor. Exatamente. Eu vou falar para eles, a gente não realiza o milagre. Por que realiza o milagre? Porque fala em nome de Jesus. Entendeu? Você queria falar alguma coisa? Não, que às vezes, tipo, pode ser que a conversão tenha sido verdadeira, mas a pessoa não continuou seguindo as Sim. coisas do jeito que era pra ser, né? Aí ela não pratica. Ela se converteu de verdade, mas largou. Depois voltou pro... Tem uns passagens que falam que até voltou pro vômito. É o cachorro que vomita e volta para comer. É igual para o cachorro. Fica igual a porca que vai também se rolar de novo no excremento dela. Ela não liga de se rolar na merda dela. Essa é a porca. Ou os porcos. É igual, é isso. Alguém que conheceu a coisa boa, que largou as pérolas, largou a pérola. Então, Senhor, eu te agradeço por essa palavra maravilhosa.